Meus amores, vamos falar agora da síndrome do pensamento acelerado. Ela dificulta a concentração, aumenta a ansiedade e desgasta a saúde física e mental. Ela é produzida por uma hiperconstrução de pensamentos numa velocidade tão alta que estressa, desgasta o cérebro. Agora, nessa pandemia, então, isso tem aumentado e muito. Eu vou conversar agora com a psicóloga Patrícia Mota, que está com a gente aqui ao vivo via Skype, para tirar todas as nossas dúvidas. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Oi, Fer, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Nós falamos disso, a Patrícia até que me lembrou, eu nem estava lembrada, gente. Nós falamos desse mesmo assunto há 2 anos atrás com você, né, Pati? Isso, há 2 anos, exatamente. E agora a gente está retomando por quê, gente? Por conta dessa pandemia, eu acredito que isso tem aumentado. Confere, Patrícia. Ah, sim, existem vários estudos mostrando que, de maneira geral, as pessoas estão mais ansiosas, mais depressivas, então, pensamento acelerado está acontecendo com todo mundo também, né? Provavelmente mais que 80% aí agora, né? Olha só, eu acho que eu sou uma delas, viu? É uma das doenças do século XXI? Sim, né? Na verdade, até se a gente parar para pensar, quem cunhou esse termo, né, do pensamento acelerado é um psiquiatra que está vivo aí, né, que é Augusto Cury. Ele usa esse termo, a gente como pode pensar que os psiquiatras, outros não vão usar esse termo, a gente pode pensar que é um sintoma de ansiedade, ou de um transtorno de ansiedade, e aí tem muito a ver com esse ritmo de vida que a gente tem vivido agora, né? Então, se a gente parar para pensar na quantidade de informações, olha só como a gente está fazendo a entrevista hoje, né? Eu Verdade. fiquei por Skype, então a gente, né? Eu imagino você, tá com um olho no peixe e um olho no gato hoje, né? Para Sim, a gente tem que se adaptar a todas essas mudanças e é uma coisa muito acelerada que acaba deixando a gente acelerado também, né? Exatamente, né? Porque tem que ser tudo muito rápido e tudo ao mesmo tempo. Então, essa quantidade de informações, se a gente fosse sintetizar, né, acho que tem uma grande dificuldade de gerenciar a quantidade de pensamentos em função do tanto de informação que a gente tem que processar o tempo todo. Uhum. Então, acho que tem muito a ver com esse último século de vida, né? Provavelmente as nossas tataravós não sofriam disso. Ah, Acho eu acredito, com certeza. Agora, qual profissional que faz esse diagnóstico, Patrícia? Isso, então assim, tanto um psicólogo quanto um psiquiatra, né? O psiquiatra, principalmente se isso gera tanto desconforto e prejuízo na vida, pode ser necessário uma avaliação quanto ao uso de medicamentos, principalmente antidepressivos ou ansiolíticos, né? Até para tentar restabelecer esse desequilíbrio aí que se estabeleceu. E o psicólogo, porque ele vai entender como está afetando a qualidade de vida e propondo também, consequentemente, mudanças, né? Mudanças de estilo de vida, mudanças comportamentais, aprender a relaxar, aprender a desligar, a desacelerar. Então, nesse sentido, a terapia é quem vai auxiliar essa pessoa que possa estar então com essa condição. E quais são os principais sintomas, Patrícia? Você foi falando um pouquinho, né, na chamada, mas de maneira geral, então, esse grande número de informações que a pessoa tem acesso pela TV, pelo celular, pelas redes sociais como um todo, vão gerar nela um impacto de muita informação sendo processada o tempo todo. Então, é comum a gente ouvir das pessoas: ah, eu não desligo nunca, eu sempre estou pensando em alguma coisa, eu tenho dificuldade para dormir, porque na hora que eu deito vem aquele monte de problemas que eu tenho que resolver. Então, geralmente esse relato, né? É uma cabeça que não para, e aí, consequentemente, a esse processamento intelectual que está muito abarrotado, vem um impacto, né? De cansaço, às vezes de falta de criatividade, muita irritabilidade, porque Uhum. a pessoa cansa, né? Com Naturalmente, certeza. frente a tudo isso, e aí às vezes isso vai gerar um efeito secundário que é de prejuízo das relações, né? Porque aí a convivência em casa, a convivência com outras pessoas costuma ficar muito difícil. Inclusive, às vezes, não precisa ser adulto, crianças e adolescentes podem também trazer esses relatos, né? A gente está vivendo agora um novo momento que todos os adolescentes e as crianças estão tendo que fazer atividades online também, É então verdade. para além do entretenimento, né, que eles já costumam ser uma população que gosta muito de TV, de videogame, a, Uhum.
de ensino agora é digital também, então é muito comum os pais relatarem, né? Uma criança, um adolescente com uma mudança de comportamento aí mais irritadiço, mais impaciente, que tem dificuldade de prestar atenção naquilo que está sendo dito, porque se não tem a interatividade digital, parece que fica menos interessante. Uhum. E isso pode causar déficit de atenção, por exemplo? Sim, até foi uma das perguntas que me fizeram quando sabiam que eu ia estar aqui hoje. E sim, né, como eu falei, a gente tem aí uma grande quantidade de informações que precisam ser processadas, alguém que consequentemente vai ficar cansado a fazer tudo isso. Então, muitas vezes esse prejuízo da atenção vai ser o primeiro sinalzinho de alerta, né? De opa, peraí, a minha performance, o meu desempenho está diferente do que era antes. Eu tento prestar atenção e não consigo. Ou eu até acho que estou ali concentrado, mas depois eu vou ver que eu cometi um erro de descuido, de desatenção, um deslize, por exemplo, no trânsito, né? Às vezes acontece uma batida por desatenção e aí a pessoa, depois olhando exatamente o que aconteceu, ela estava muito atenta a outros fatores da rotina do dia, do trabalho. Então, isso costuma ser um prejuízo bem comum, né? Como se a pessoa estivesse começando a entrar em erro aí, né? Não dá Uhum. conta e aí alguma coisa vai ficar para trás, não vai ter jeito. E pode evoluir, Pati, para uma coisa mais grave, para uma depressão, por exemplo? Sim, inclusive eu acho que quando a gente consegue perceber que a gente está tendo esses sintomas, esse já é um sinal de alerta de um possível quadro de estresse, né? Porque a gente vai pensar nesse desequilíbrio, as demandas estão sendo maiores do que aquilo que eu daria conta, né? Então é uma pessoa que pode já estar bastante cansada, bastante estressada, e quando a gente pensa em estresse, quanto mais tempo e mais intenso, mais prejuízos ele causa. Então, se a pessoa ela começa a perceber prejuízo de atenção, como a gente falou, diminuição da produtividade, uma dificuldade de dormir porque ela nunca desliga, consequentemente outras coisas vão caminhar mal, né? Ela vai ter um adoecimento físico, queda de imunidade, ou um adoecimento emocional, né? Começar a se perceber sempre muito ansiosa, isso é muitas vezes é, característico de um transtorno de ansiedade, ou ela vai ficando meio cansada, meio desanimada, e coisas que eram interessantes antes não são mais, e a gente pode pensar no início de um quadro de depressão, então é importante ficar bastante em alerta se isso está ou não ficando mais grave, né? E isso reflete de uma forma muito negativa no dia a dia de uma pessoa que tem a síndrome do pensamento acelerado, né, Patrícia? Sim, né? Embora seja alguém que quem convive vai dizer, nossa, essa não desliga nunca, né? Parece que está sempre na tomada e possa até parecer que ela tem tido um bom sucesso, então, né? Uma boa produtividade, geralmente são pessoas que relatam muito sofrimento, né? Então, o dia parece que tem 60 horas, né? De tanta coisa que faz, nunca acaba. Ou sempre muita dor de cabeça, sempre muita tensão muscular, gastrite é um sintoma que muitas pessoas relatam, né? Porque aí o corpo está dizendo que não está bem. Então, realmente é uma situação que é para ficar em alerta e é para se preocupar. E tem cura, Patrícia? Tem sim, né? Eu acho que vai envolver primeiro, compromisso com qualidade de vida, porque mudanças precisarão ser feitas, né? Uhum. Vai dar para continuar tudo igual, porque esse contexto que provavelmente fez a pessoa adoecer. Mas aí a pessoa ela vai ter que aprender, então, criar pausas, criar descansos. Eu sempre digo que a boa agenda é aquela que tem tempo para descanso e para imprevisto, porque são duas situações que precisam acontecer, né? Imprevistos acontecem. E Então, hoje muitas em dia a gente acaba fazendo agenda com um compromisso atrás do outro. Imagina que a gente vai colocar um horarinho lá, descanso. Não é, tem, não. o imprevisto. A gente já engaveta um segundo ali, porque se der tempo eu já faço mais aquilo, né? E Exatamente. o que na verdade vai acontecer, eu acho que a regra da vida é imprevisibilidade e incontrolabilidade, né? A gente tem vivido Uhum. isso aí nos últimos 2 meses. Ninguém imaginava que o mundo ia estar como está agora, né? Então, Verdade. essa importância de fazer pausas. Quando eu falo de pausas, assim, é tempo de qualidade para si próprio, né? É uma questão, às vezes, de autocuidado. Então eu vou trabalhar só até tal hora do dia, mas eu vou ter um tempo para poder me reenergizar, né? Para me Uhum. desligar das coisas, para fazer outras coisas, para dar o tempo que a vida precisa ter para ser levada, né? Então, geralmente, quando as pessoas conseguem fazer isso, a gente ouve até muitas vezes relatos, né, de grandes executivos que deram uma virada na vida porque vinham adoecendo em função do estresse
e aí quando desaceleraram, relataram estar mais saudáveis. Então, eu acho que é mais Uhum. ou menos aí que a coisa deveria acontecer. Quando a gente consegue desacelerar, voltar para o ponto de equilíbrio, as coisas voltam a ficar bem, e aí, né, você perguntou da cura, eu acho que isso seria a cura, né? A pessoa Uhum. perceber que ela consegue funcionar numa voltagem menor, que é o mais saudável para ela, que aí ela consegue perceber que ela tem dormido melhor, que ela está mais disposta, que ela faz as coisas de novo com mais qualidade. Normalmente quem convive é o primeiro que dá esse tipo de feedback, né? Ah, você está mais tranquila, está sendo mais agradável falar com você. Então, os níveis, né, de saúde, talvez um exame de sangue que estivesse alterado volta ao estado normal, né? Para quem é cardíaco, sempre é um risco importante que tem que ser avaliado. Então, tem sim, mas vai implicar em mudança, vai implicar em compromisso. Então, o tratamento envolve todas essas mudanças e entra medicação também, Patrícia? Quando já está estabelecido um quadro, né, emocional, pode ser necessário, um quadro de Tá. ansiedade, um quadro de depressão. Aí é o psiquiatra quem vai avaliar, né? Não é o Uhum. psicólogo. Mas eu sempre penso assim: se você está com o pé quebrado e você precisa andar, uma muleta pode ser importante. Não quer dizer que você vai usar ela para o resto da vida, mas naquele processo de recuperação, sim. Depois você volta a andar e dispensa, né? Então o medicamento pode ser por um tempo aí bem pontual, que é dessa reestruturação. Perfeito. Obrigada, viu, Paty? Saudade de você aqui no estúdio, viu? Ah, eu também, viu? Agradeço o convite e tenho fé que em breve a gente se reencontra aí então, tá bom? Sim, vamos sim, muito em breve. Obrigada, um beijo, se cuida aí. Eu que agradeço, você também. Tchau, Tchau, tchau. tchau.